Racionamento. Estão sem água Asa Sul, Lago Sul e Jardins Mangueiral, além de Ceilândia Leste, Águas Claras, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Samambaia e Parkway. O cronograma completo e as regiões afetadas pelo rodízio de amanhã estão no site caesb.df.gov.br. E mais uma tentativa de assalto deixou um policial militar ferido. O caso foi em Samambaia Sul, na noite de ontem. O PM reagiu, matou um dos ladrões, mas acabou baleado. Ele voltava da igreja quando os criminosos tentaram levar o carro dele. Na segunda, outro policial foi atingido, também uma tentativa de assalto na Asa Norte. As marcas de sangue perto da casa de Elton Estefânio da Silva denunciavam que o local foi palco de violência. Nem mesmo um sargento da Polícia Militar escapa da ação de bandidos. O homem, de 41 anos, sofreu uma tentativa de latrocínio ao chegar em casa com a família na QR 318 de Samambaia Sul. Elton foi abordado por volta das 10h30 da noite, enquanto estacionava o carro. O PM reagiu. Houve troca de tiros. Elton foi baleado na mão e não corre o risco de morrer. Já um dos bandidos, que também foi baleado, morreu a poucos metros daqui. A PM informou que um bandido foi preso minutos depois do crime. Ele estava com a arma usada na ação. Pelo menos mais 2 criminosos participaram da tentativa de latrocínio. Os vizinhos disseram que acordaram com os tiros e que a região é bastante perigosa. Por medo da criminalidade, poucos quiseram gravar entrevista. Tá perigoso mesmo, a Samambaia é muito perigosa. Faz medo mesmo sair na rua, né? A gente com o celular é muito difícil, eles querem tomar, é muito perigoso. Precisa mais segurança para nós, né? Está na mão dos bandidos. Estão na mão deles. Nesta manhã, amigos de Elton, também policiais militares, foram visitar o sargento. Não quiseram gravar entrevista, mas disseram que estão chocados com tudo o que está acontecendo contra a corporação. Este foi o segundo caso de um policial militar baleado durante um assalto. Na segunda-feira, um PM apaisana aguardava atendimento numa loja de títulos de capitalização quando os ladrões entraram. Ele reagiu e acabou levando um tiro no braço e na barriga, mas não corre risco de morte. Dos 5 assaltantes, 3 foram presos, um continua foragido e o outro foi morto nesta terça-feira em um tiroteio em Goiânia. A gente vê aí que insegurança, criminalidade não escolhe vítima. Exatamente. Olha, o PM, o policial que foi ferido, é um cidadão como qualquer outro na sua comunidade que está sujeito à criminalidade. Exatamente pela ineficiência, por coincidência, né, pela ineficiência do trabalho de prevenção, pelo trabalho de policiamento ostensivo feita, deveria ser feito por sua corporação. Você vê uma comunidade como essa, que vive amedrontada, as pessoas não querem nem saber, não querem nem dar entrevista falando sobre esse assunto, né? É uma cidade, é uma comunidade que está acuada, que é vítima de criminosos que certamente moram nas proximidades. Eles conhecem os criminosos. E você não vê ali uma dupla de policiais militares fazendo policiamento ostensivo? Isso é que tem que mudar nesta cidade, né? Nós, aqui há muitos anos atrás, Brasília era uma ilha de tranquilidade do ponto de vista da segurança pública, porque onde havia uma comunidade assim, havia também policiamento ostensivo de policiais a pé, na rua, em cada esquina, em cada quadra comercial ou residencial. E aí era de fato muito tranquilo viver em Brasília. Depois que acabaram com essa lógica e substituíram o policiamento a pé por passeios em viaturas que são aguardadas pelos bandidos, quando elas passam, eles agem. E aí seguem impunes. Raramente há um flagrante que é feito por essas rondas da Polícia Militar. A PM precisa mudar esse tipo de procedimento. O Supremo Tribunal Federal deve julgar hoje o processo que pode restringir o foro privilegiado para políticos. O relator da ação é o ministro José Roberto Barroso. Bom, voltamos a falar ao vivo com Renata Dourado, trazendo mais informações para a gente aqui. Julgamento importante, né, Renata? Pois é, Rodrigo, julgamento muito importante, porque como é que funciona hoje? Vamos dar um exemplo aqui de um deputado federal ou de um senador que tenha cometido crimes
qualquer crime, por exemplo, que tenha matado, assassinado uma pessoa. Então, ele vai ser julgado necessariamente pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que ele tenha cometido esse crime fora do mandato. Então, o que o Supremo vai analisar hoje? Possivelmente hoje, tudo indica que será hoje. Que apenas o Supremo analise ou julgue ações relacionadas, primeiro, a crimes relacionados ao mandato, né, ao âmbito ali parlamentar, e também crimes que tenham sido cometidos durante o período em que ele está ali como deputado federal ou como senador, não antes. E olha só que curioso, um caso que chegou até o Supremo, que é exatamente isso que o Supremo vai decidir, mas é claro que a depender dessa decisão vai valer para todos os outros casos. Então, um candidato a prefeito, ele foi eleito, conseguiu ser eleito e praticou ali um crime eleitoral, compra de votos. E assim que ele foi eleito, então, quem começou a analisar o caso dele foi o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. Ocorre que o mandato dele acabou, aí essa mesma ação foi para a Justiça de Primeira Instância da Justiça Eleitoral. Aí ele era suplente, ele assumiu uma vaga como deputado federal. O mesmo caso foi para o Supremo Tribunal Federal. Depois ele foi eleito como prefeito novamente, o caso voltou para o Tribunal Regional Eleitoral. Ou seja, a possibilidade de prescrever esse crime é muito grande. Então é esse caso específico que os ministros vão analisar, mas é claro que a depender aí dessa situação, e eles tendem, claro, cabeça de juiz a gente nunca sabe, tendem a analisar e realmente ir para esse lado, ou seja, que o Supremo analise apenas os crimes relacionados ao mandato e também crimes que foram cometidos durante o mandato. Vamos esperar para ver, porque é realmente algo muito importante. A gente lembra que o Congresso Nacional também está analisando essa questão do foro privilegiado, né, Rodrigo? Obrigado, Renata. Continua acompanhando, portanto, discussão no Supremo, no Congresso também, Cláudio Humberto, mais de 30 mil pessoas ainda com foro no Brasil. Quase 40 mil, né, na verdade. O que a gente observa é que é uma discussão importantíssima no Supremo Tribunal Federal hoje, mas ali do outro lado da Praça dos Três Poderes, no Congresso, também se trava uma discussão importante, que é a votação da proposta de emenda constitucional que acaba com o foro privilegiado, né? Não tem que estar discutindo onde começa e termina o foro privilegiado, tem que simplesmente acabar com isso. É um privilégio inaceitável, que não apenas protege parlamentares, mas também como diversos outros segmentos do setor público. São quase 40 mil pessoas, há uma estimativa em torno de 37 mil pessoas que são beneficiadas por foro privilegiado. Há uma proposta que está sendo discutida no Senado, que é a de se criar varas federais especiais para tratar desses casos. Não seria foro privilegiado, mas os casos seriam concentrados nessas varas. É uma opção, inclusive, defendida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E a seguir começa a semana para o Minha Brasília e o convidado é o vocalista do Biquíni Cavadão. É logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.